Paulo Sousa, em entrevista coletiva, enalteceu o comportamento do time. Feliz pelos rapazes porque continuamos a dar consistência, sobretudo ao resultado. Alguns momentos bons, outros não como nós gostaríamos de ter durante o jogo, mas isso faz parte do processo para podermos continuar a crescer, mas sobretudo ganhar. Após o jogo, também falou o técnico do Fluminense, Fernando Diniz. No clássico desta noite aqui no Maracanã, tivemos uma inversão de papéis. O Fluminense chutou mais, teve mais a bola, mas desta vez foi o Flamengo quem venceu. Hoje no clássico, o Hugo estava sendo super criticado, fez talvez a melhor partida, talvez não, eu acompanhei a carreira dele desde o início, foi a melhor partida dele como jogador profissional. O que me irritou mais no jogo não foi as defesas do Hugo, foi o fato da gente ter tomado gols evitáveis, mas a equipe como um todo assim está de parabéns, talvez foi tirando o jogo de quinta-feira, foi o jogo que a equipe jogou com as características que eu gosto, foi bastante intensa, quase que na totalidade do jogo. Com o gol marcado na vitória de virada no Clássico, o Gabigol chega a 120 com a camisa rubro-negra. O Flamengo se afasta definitivamente da proximidade da zona do rebaixamento, enquanto que o Fluminense segue ali numa posição intermediária na tabela de classificação. As duas equipes só voltam a campo no próximo fim de semana. O Flamengo enfrenta o Fortaleza novamente no Maracanã, enquanto o Fluminense vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. Uma semana de trabalho agora para o Flamengo. Coloca, por favor, para a gente, para o Zupa falar, a imagem dos jogadores abraçando o Hugo. É muito simbólico ali no momento do apito final. Ele, mais uma vez, me parece chorar no campo, dessa vez pela alegria de ter conseguido fazer grandes defesas que garantiram a vitória do Flamengo, porque o Flamengo fica pressionado, fica amassado ali no campo de defesa no final do segundo tempo. E aí, depois desse chute do Davi Luiz, o apito final, a gente vê assim, jogador correndo, preparador correndo. Então, é muito importante, porque eu acho, Zupa, para a gente entrar nesse clássico, que o que acontece hoje no Maracanã pode definir a carreira dele. Pode, e isso dá a dimensão da pressão que se exerce hoje sobre os jogadores de elite, né, do futebol. É normal eles conviverem com pressão, acho que isso faz parte da carreira deles, mas acho que muitas vezes a maneira que eles são execrados na hora do erro, e o erro vai acontecer, mas a maneira que eles são execrados, ela extrapola, né? Então não é fácil para um goleiro jovem como o Hugo, que é talentoso e que estava cometendo falhas, isso é indiscutível, mas não é fácil para um goleiro como ele suportar o volume de vaias de um Maracanã, um palco tão sagrado, da maneira que ele estava sendo vaiado. Ele ser criticado pelas vaias é correto, ele ser vaiado pelo estádio, isso ajuda ou atrapalha? Isso atrapalha, muito mais do que ajuda. Atrapalha o Hugo, atrapalha o processo, atrapalha o técnico, atrapalha todo mundo. E aí você tem um clássico como esse, no momento em que as pessoas começaram a lamentar que o Santos estava machucado, as pessoas começaram a olhar para o Diego Alves como uma possibilidade, as pessoas começaram a olhar para goleiros mais novos que poderiam entrar no lugar dele. Ele estava totalmente pressionado, né? E aí o Paulo o mantém, aposta no Hugo Souza, e ele tem de fato uma grande atuação. E foi importante que esse jogo tenha sido contra esse Fluminense do Diniz, porque, como disse o técnico do Tricolor, o Fluminense teve volume, né? O Fluminense agrediu o Flamengo. Foi um jogo de igual para igual, né? Em termos de iniciativa, de troca. O Fluminense teve muito mais posse no segundo tempo, mas foi um jogo de volume de finalizações até certo ponto parecido. Então foi importante, porque foi um jogo de exigência. E em um jogo de exigência, o Hugo se mostrou muito bem. Se vai ser definitivo ou não, Dani, eu não consigo dizer, porque as coisas são muito rápidas no futebol. Mas eu, sinceramente, espero que seja. E espero que no próximo momento de falha, de oscilação, e ele vai acontecer, as pessoas se lembrem um pouco dessa pergunta muito simples. Vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai atrapalhar, né? Então o jogo de hoje foi muito importante. Esse movimento, assim como o movimento depois da vitória sobre a Católica, se não me engano, pela Libertadores dentro do Maracanã, também foi muito importante, aquela roda, aquela força. Está muito claro que esses jogadores querem que o Hugo cresça. E a atuação de hoje foi uma atuação maiúscula. O Hugo, ele é diretamente responsável pelos 3 pontos que o Flamengo levou do Maracanã. Eu digo decisivo no sentido de que, assim, talvez se ele tivesse falhado de novo, levasse para um lugar muito perigoso, né? Se vai falhar de novo daqui para frente, aí é só aguardando mesmo. Agora, só
só informação para passar, o Rodinei e o David Braz foram expulsos do banco de reservas, então o Fluminense perde um zagueiro importante para o jogo contra o Juventude fora de casa no próximo final de semana. Agora, a gente está aqui falando de um Flamengo com redenções, o Andrés faz um gol também hoje. Que atuação, o Gabigol, vai muito bem, e eu acho importante falar sobre isso. O Gabigol também volta a marcar, depois de alguns jogos já de seca, né? Estava se cobrando mais do que sendo cobrado. E aí tem a questão das mexidas do Paulo. No meu entendimento, ele puxa o time para trás demais e acaba tomando um sufoco do Fluminense que não era necessário no final do jogo. Talvez por isso também o Hugo tenha aparecido tanto, né? Porque o Flamengo toma ali uma pressão grande. Vamos lá. Sobre o Andrés, foi uma atuação muito interessante e muito importante à medida que o tempo vai passando e o empréstimo dele vai acabando e toda a discussão sobre vale a pena investir, o United vai vender, o Erik ten Hag vai observar, toda essa discussão, ela cresce à medida que o tempo vai passando. E o jogo de hoje foi, talvez tenha sido um marco na maneira que se olha o Andrés nessa reta final, porque ele de fato foi muito bem. Para mim, ele foi o melhor jogador do Flamengo na partida de linha, né? Tirando o Hugo um pouco da discussão. O segundo gol do Flamengo, ele marca o primeiro, já havia dado assistência para o gol do Pedro, né, no último jogo no meio de semana. E a construção toda do segundo gol do Flamengo, do gol do Gabriel, é uma construção belíssima, né? O Andrés articulando como maestro desse meio-campo em um dia em que o Arrascaeta não esteve bem, então foi muito importante o Andrés se afirmar nesse jogo. E a tabela com o Gabi até o gol sair foi um lance de fato belíssimo. Então foi uma atuação muito importante. Para o Gabriel também, e essa movimentação, né? É só olhar onde ele está no começo do lance do segundo gol, aberto pela direita, quase como meio atacante, onde ele sempre flutuou muito bem. Então, foi um jogo bastante importante também para o Gabriel nesse sentido. Em relação à postura do time, após as trocas do Paulo Souza e dentro das próprias trocas do Paulo, eu acho que é mais um encontro, porque assim, depois que o Flamengo faz 2-1, era natural que o Fluminense fosse para cima. E aí, ao invés de apostar na trocação, ele preferiu entender o movimento do seu adversário e tentar se proteger um pouco mais. Mas, de fato, isso fez com que o Fluminense assumisse definitivamente essa postura ofensiva. Eu até fiz aqui algumas marcações. No segundo tempo, o Fluminense terminou com 76% de posse de bola. O Flamengo com 24%. No segundo tempo, foram 12 finalizações do Fluminense contra apenas 2 do Flamengo. E esse movimento ele foi primordialmente visto após o segundo gol do Flamengo, né? Então, eu acho que foi um pouco de causa e consequência. Não consigo olhar para esse volume maior do Fluminense só pelas alterações, mas eu acho que elas vieram porque ele sabia que o Fluminense ia para cima. No geral, foi uma boa atuação do Flamengo. Não foi uma atuação espetacular, mas foi um grande jogo, porque o Fluminense jogou muito bem e esse encaixe com o Flamengo de atuação aceitável, de boa atuação no Maracanã, tornou o espetáculo bastante interessante, de várias alternativas, de muitas finalizações. Informação do Paulo Souza na entrevista coletiva. A Arrascaeta e Mateuzinho sentiram, ainda não se sabe se é só um cansaço ou se existe alguma coisa muscular ali para ser tratada. Amanhã o Flamengo vai reavaliar esses dois atletas. Mateuzinho jogou bem, viu? E jogou muito bem. Primeiro tempo dele foi muito bom. Para mim, a lateral direita é dele. Essa é uma boa discussão. Se a gente pegar a média da temporada, quem mais ofereceu ao Flamengo, de fato, foi o Mateuzinho. Boa.